Fala galera, beleza? Aqui é o professor Obama e você está no Antenados na Ciência, o podcast que fala sobre ciência aqui na Rádio Interativa. No episódio de hoje vamos falar sobre a rede colaborativa MAP Biomas e vamos receber então a doutora Elaine Silva, beleza? E aí, Elaine, tudo bem? Tudo bem, professor Lobão, e você? Tudo tranquilo. Eu gravei aquele stories para poder chamar a galera, aí eu gravei um errado e gravei o certo, eu mandei o errado. Adorei o errado, são os melhores. Aí depois alguém falou assim, mas travou? Eu falei, travou o quê? Aí eu fui ver, falei, meu Deus do céu. Eu adoro. Eu falei, muito bom. Mas foi engraçado, foi. Tudo bem com você, Elaine, beleza? Tudo ótimo. Nossa, mas que absurdo, essa semana não acaba, já é segunda-feira e não acaba essa semana, cansada. Estamos aí nessa correria, nesse calor muito grande, né? É um prazer muito grande receber você aqui, né, no canal Mais Gel, no podcast Antenados na Ciência, para poder falar sobre um tema que é muito importante, né, que é aí o estudo científico, né, análise de dados, e o tão importante que é, né, o que tem sido revelado aí pela rede MAP Biomas, né, através de todos os seus projetos e assim por diante. Então, assim, é algo que ao mesmo tempo é tão importante, mas que ainda falta para o povão receber essa informação, chegar, falta as escolas, os alunos, os professores divulgarem, né? E aí, quando a gente puder ajudar nessa divulgação, vai ser muito importante, porque eu sei que essas informações, elas são assustadoras, né? Nós estamos aí numa situação muito crítica, né? O alerta está sendo dado e nós temos que resolver isso o quanto antes, não é? Exatamente, professor Lobão. A rede MAP Biomas, né, que já existe suas atividades desde 2015, né, quando nós tivemos as primeiras reuniões, algumas delas até aconteceram aqui, né, no LAPIG, na Universidade Federal de Goiás, no nosso laboratório. Desde então, é uma rede que tem se estruturado e tem esse objetivo, né, de levar o conhecimento para a sociedade em relação à dinâmica do uso e ocupação das terras do Brasil, em suas diversas análises e elementos, né? E cada vez mais a gente tem trabalhado nessa perspectiva de reunir mais dados, porque nós acreditamos, né? Quem faz parte do MAP Biomas acredita que o conhecimento é o que é fundamental para que a gente possa mudar muitas das realidades que não são tão boas nas quais a gente está vivendo, como você iniciou falando, né, do calor que nós estamos enfrentando, que já são resultantes das diversas práticas inadequadas ao longo aí, né, das décadas, né? Então, o MAP Biomas tem essa preocupação. E é importante muito porque os dados existem aí há muito tempo, o monitoramento há muito tempo. Porém, precisa de alguém que cataloga esses dados, que transforma essa informação em algo que as pessoas consigam entender, né? E essa parece que é a missão muito importante aí, além de coletar também novos dados e tudo, mais de transformar essa informação em conhecimento. E o alerta está sendo dado, né? Recentemente aí nós tivemos aí o Dia Nacional do Cerrado e ao invés de comemorarmos, né, de enaltecermos a beleza do Cerrado e tudo, né, eu até estava feliz lá na minha roça lá que as árvores estão dando flores e tudo, né? Todo empolgado, mas só observa, é um cenário de caos, uma tristeza, tentando fogo na chapada, né? Então, assim, se a população não tiver consciência dessa informação, né, se não chegar para a população, a situação pode ficar ainda pior, não é? Sim, né? A informação ela é importante, né? Porque ela tem esse papel, né, de que as pessoas se sensibilizem. E para isso a gente precisa de informação segura e acessível, né? Hoje nós vivenciamos um momento no qual qualquer
coisa, né, dita e espalhada, né, nas redes sociais pode se tornar verdade, né, entre aspas, né? E aí é onde a gente precisa muito de uma fonte segura, com metodologias confiáveis, testadas, partilhada com um grupo cientistas, técnicos, pesquisadores, para que essas informações tenham legitimidade e possam, posteriormente, de uma forma acessível, chegar à população. Mas não está fácil não, né? Eu lembro que em 2016, o termo do ano, a palavra do ano, pelo dicionário de Oxford, é pós-verdade. Né? A pós-verdade é quando a pessoa prefere acreditar naquilo que ele quer do que pelos fatos propriamente ditos. E nós vemos um mundo aí onde as pessoas elas ignoram, né? Os cientistas ignoram a informação e acabam seguindo pessoas que não têm nenhum conhecimento. Ou então seguem também exceções. Por exemplo, eu sei que existe um cara chamado Ricardo Felício. Eu memorizei o nome desse cara porque me encheu o saco por causa de uma entrevista que ele fez no Jô Soares. E esse cara, ele nega aquecimento global, destruição da camada de ozônio, ele faz uma série de narrativas completamente opostas ao que a universidade fala. Né? É lógico que ele tem o direito de tentar questionar isso aí e de fazer seus estudos na própria academia para poder tentar mostrar que isso está correto. O problema é as pessoas darem o mesmo peso para uma voz isolada do que toda a comunidade acadêmica. Isso é uma coisa muito complicada. Depois eu fiquei sabendo também que esse cara ele faz palestras para o agronegócios. Né? Acaba que ele tem um interesse aí de manter aquela informação. Agora, a própria turma do agronegócio já percebeu que, sem uma base ecológica sustentável, até eles vão perder muito dinheiro. Né? E, inclusive, esses dados que são mostrados sobre o Cerrado mostram um pouquinho sobre isso. Você poderia me falar um pouquinho sobre o que foi o que está sendo passado aí com o Mapa Biomas Água, o Mapa Biomas Fogo, em relação ao nosso Cerrado? Certo, professor Lobão, então vamos lá. Né? Talvez nem todos que estejam aqui conhecem a iniciativa Mapa Biomas, então vou falar um pouquinho dessa iniciativa. Como eu iniciei há pouco, né, em 2015, vários pesquisadores estavam reunidos, né, que estudam aí ao longo do Brasil o uso e ocupação das terras e pensaram, será que é possível mapear todo o Brasil de forma rápida, com ajuda computacional e de forma barata? Por quê? Até então, os mapeamentos demandavam muito recurso humano e financeiro. Então, quando a gente terminava de fazer um mapa, a exemplo do penúltimo mapeamento que a gente teve, chamado Terra Class Cerrado, onde a gente fez o mapeamento do Cerrado, nós tivemos uma equipe envolvida de, acho que na época, umas 13 pessoas, e nós demoramos 1 ano e meio. Né? Então, isso, quando a gente terminamos o mapeamento com a imagem de satélite de 2013, a gente já terminou em 2015. E isso com recurso muito alto. Então, em 2015, essa equipe de especialistas, tanto em entender essa dinâmica do uso das terras no Brasil, quanto também entender dados de satélite, sensoriamento remoto, e também pessoas que entendem bastante do processamento de dados, processamento em nuvens, e se dispuseram a fazer esse desafio de mapear o Brasil, né, não só um bioma, mas todos os biomas de forma rápida, com menos custo e de forma eficiente, né, com qualidade. Por que é importante, foi importante pensar essa iniciativa? Porque sendo de forma colaborativa com várias expertise, poderia garantir um maior sucesso, agilidade e também a gente não ficar tão refém de uma ou duas instituições mapeando o Brasil. Quando a gente fala isso, é muito importante porque a gente sabe, com mudanças de governo, se os dados estão só em um lugar, em um ambiente, isso pode se perder. Há vários exemplos do que a gente já teve aí ao longo desses últimos meses, semanas. A demissão, né, então, do rapaz do INPE, né? Esse grupo, né, quis fazer algo independente, mas
bem colaborativo. Então, formou-se nesse contexto a rede MapBiomas, onde a gente tem pesquisadores, técnicos em todos os lugares do Brasil, né? Em todos os biomas a gente tem pessoas trabalhando as diversas temáticas, tanto do bioma Cerrado, quanto do bioma Caatinga, do bioma Amazônia, Pantanal, Pampa. Então, tem toda uma série de pessoas trabalhando nisso. Então, a cada ano, né, a gente tem o que a gente chama de coleção. Nós lançamos recentemente agora a coleção 6, e essas coleções são mapas de uso e cobertura das terras. Quando a gente fala em uso, aí a gente vai pensar em agropecuária, pastagem, agricultura, e cobertura, o que a gente tem de vegetação, água, área urbana, infraestrutura. Então, tudo isso mapeado com imagens de satélite e, o que é melhor, um retrato do Brasil, porque esses dados são desde 1985 até agora 2020, anualmente. Então, se você quiser saber qual o retrato do bioma Cerrado ou da cidade de Goiânia há 33 anos atrás, é possível você fazer essa análise com os dados do MapBiomas. E como as nossas equipes elas não param de estudar e melhorar esses dados, cada coleção, todo aquele dado é revisado, porque esses dados eles podem passar por melhorias, né? Então, às vezes, a gente tem uma técnica de processamento de dados, de análise melhor, que pode deixar ainda mais rico os nossos mapas. Então, nesse sentido, a gente tem esses mapeamentos. Então, quem quiser conhecer, né, só colocar aí no Google MapBiomas, que a gente já vai ter acesso à plataforma. Paralelo a esse mapeamento de uso e cobertura das terras no Brasil, várias iniciativas foram criadas também para ter melhor detalhamento de dados, né, da paisagem. Então, com isso, a gente tem o MapBiomas Alerta, que faz o refinamento, né, a melhoria de dados de desmatamento de todos os biomas brasileiros. Nós temos o INPE, o IPAM, outras instituições que geram um processo mais automatizado de desmatamento, isso diariamente. O que o MapBioma faz? Entende esse dado e o que a sociedade precisa desse dado. O que a Secretaria de Meio Ambiente de Goiás, do Mato Grosso, do estado do Amazonas precisa para ajudar a combater o desmatamento. Precisa de uma informação mais precisa e também a possibilidade de gerar laudos. Nesse sentido, o MapBiomas entendendo aí como são esses dados e como melhorá-los com uma imagem melhor, com validações, né? Porque às vezes você tem ali uma perturbação na vegetação, isso não significa que é um desmatamento. Então a equipe checa isso, né? Aqui no LAPIG mesmo nós temos 17 alunos de graduação fazendo iniciação científica aí, trabalhando com esses dados, ajudando nessa melhora. Então a gente tem mapeamento de uso das terras para esses mais de 30 anos aí, analisamos diariamente os dados de desmatamento para ajudar nos laudos periciais para fins de fiscalização. Temos também agora recente o MapBiomas Água, né, que mostrou que de 90 para cá, né, a gente teve uma redução de mais de 10% de águas no nosso território brasileiro. E temos várias outras iniciativas também de área urbana, entendendo a dinâmica dessas mudanças, né, ao longo aí dos anos, né, do crescimento urbano. E, em especial, a gente lançou recente agora, né, os dados, uma análise desses dados para o nosso bioma Cerrado, que é a nossa casa. Então, falando aí, né, de você mencionando que o que comemorar, né, no Dia do Cerrado, e sim, a gente vai lamentando muito porque os dados nos mostram que esse bioma foi severamente ocupado, né, de forma assim indevida, de forma que nós estamos sofrendo os impactos aí na redução da questão hídrica, nas mudanças aí do clima, do regime de chuvas, e mostra também esses dados que nós já perdemos mais de 50% aí, né, aproximadamente 50% da nossa vegetação.
E o que sobrou, mas É o a bioma mais metade não seria ameaçado. bom? Oi? É o bioma que está sendo mais ameaçado, porque na área de expansão da fronteira agrícola. E, de repente, o ritmo de devastação está sendo muito mais acelerado do que, por exemplo, na Amazônia. Então, então, quando a gente pensa assim, metade do bioma, né? Então ainda está boa a situação. A questão é que essa metade, ela é muito fragmentada, ou seja, não são espaços Como contínuos ilhas, né? que não vão garantir uma sustentabilidade da biodiversidade. Então, essa é a grande A gente vai ter que, problemática. por exemplo, fazer corredores de cerrado para poder tentar manter, mas mesmo assim é muito complicado, né? O alerta tem que ser feito mesmo em relação a tentar preservar, porque dá para você poder fazer outros recursos, por exemplo, como a agricultura sintrópica, algumas formas de você estar aproveitando economicamente sem destruir. Né? É só a gente ter um pouquinho de noção. E como não tem noção, né, o alerta tem que ser dado. E uma coisa que você não comentou, e eu acho muito importante, é que a plataforma ela é muito fácil de mexer, muito intuitiva e muito interativa. Então, a pessoa vai acessar lá, vai escolher o bioma, vai escolher o dado de informação e vai poder navegar de forma interativa, conseguindo coletar a informação que ele precisa. Né? É uma plataforma muito bem feita, muito bem gestada e que vai poder fazer várias análises disso. Infelizmente, o nosso Cerrado, né, está aí nessa metade do bioma destruído e ainda em ilhas espaçadas, separadas, o que gera um alerta muito grande. Essa questão dos dados da água que eu estava acompanhando quando teve o webinar sobre mapiomas água me assustou bastante, né? Inclusive até está tendo uma série de reportagens aí no Fantástico e no Nacional mostrando essas informações, né? O que mais enaltece ainda o trabalho das equipes, né, que estão coletando e fazendo essas coleções do mapiomas. E tem alguma novidade que você poderia falar para a gente em relação aos estudos, em relação a coleções que vão sair, para a gente poder ter uma noção um pouco maior? Então, nós temos vários lançamentos, né? Inclusive, pessoal, todos esses dados que o professor Lobão está chamando a atenção aqui sobre o cerrado, a questão da água, nós tivemos também a nossa coleção sobre mineração, né? Então, detalhamentos aí dos biomas estão disponíveis no canal do Map Biomas, no YouTube. Então, dá para vocês acessarem, entender um pouco dos objetivos. Vocês vão ficar sabendo de todos os produtos, né, e das plataformas. E a gente ainda tem mais dados aí sobre os demais biomas brasileiros que vão vir nas próximas semanas. E também a gente está preparando, né, nós temos toda uma equipe aí também ao longo dos biomas que a gente trabalha em estrutura de rede, adequando esses dados também para o ensino escolar. Então, muitas pessoas, nós já tivemos reuniões com várias pessoas aí ao longo do Brasil, vários professores da rede escolar, né, de ensino médio fundamental, da qual a gente quis ouvir um pouco deles e estamos construindo um atlas sobre os biomas, trazendo toda essa gama de informações que nós mencionamos aqui, que vocês podem pesquisar aí no YouTube, nas nossas plataformas do Map Biomas, trazendo isso também para o ensino escolar. Como o professor Lobão disse, né, a gente precisa deixar os nossos dados acessíveis, de fácil comunicação, para que eles façam a diferença para a sociedade. E uma das maneiras que nós enxergamos é que esses dados eles precisam sair também desse meio técnico, desse meio mais científico e acadêmico, e chegar também nas escolas. Então, a gente tem uma equipe aí, né, do Map Biomas Escolas, trabalhando ao longo dos biomas e preparando todo esse material, traduzindo isso tudo para o ensino escolar. Então, essa é uma das grandes novidades que a gente tem aí para em breve, né? Para o início do próximo ano, a gente deve também estar trabalhando nessa perspectiva. E também nós estamos com a iniciativa do Map Biomas Solos, para um mapeamento mais detalhado e dinâmico dos solos do Brasil também. Beleza. Elaine, foi um prazer receber você aqui. Foi um prazer receber você aqui no canal Maisgel. Né? Ajudou bastante aí, ilustrando, falando sobre essa rede colaborativa, sobre as informações.
né, esse nosso bate-papo vai virar um podcast na Rádio Interativa. Vai ser a quinta-feira à noite, né, e pretende espalhar essa informação para mais gente, né, não só de Goiás, como do Brasil todo, para que possa atentar ao fato de que é muito importante você preservar o meio, né? A gente não pode deixar de desenvolver, mas sempre preservando. E são trabalhos como esse, né, que faz o Mapbiomas, que ajuda a gente a ter uma sociedade mais sustentável. E tem a nossa Constituição, né, artigo 255, né, todos devemos ter um ambiente sustentável, também como direito e dever de preservá-lo. Então, muito obrigado mesmo, tá, por você ter tido seu tempo aí de poder participar e conversar com a gente. E seguindo sempre as redes sociais, né, tanto a sua que está aqui participando, né, o Instagram, como também do Mapbiomas, o site, tá no YouTube, e acompanhando sempre novas informações. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço e ficamos à disposição. Um abraço. Abraço, pessoal. Um abraço. Abraço a todos que participaram da live, muita gente, tá? Estão show de bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau.